cut on a rubber tree. Find the best place, and they have to cut at an angle, and then they have a little, spout there, a little cup to accumulate the latex. Wow. And they put the latex in there, and it becomes a ball. They sort of cure it, though. Mm-hmm. And they ship these rubber balls. Wow. And It's amazing you remember all of those. I don't recognize it watching it at night, but I can see part of it here. And I think that tomorrow, as soon as we have the daylight, I'm going to be able to spot it very well. 54 years. Yes, 54 years. I have a lot of memories here. Great, great times. Esse aqui parece uma cidade, olha. No início dos anos 20, o norte do Brasil era pouco povoado e de difícil acesso. Não havia saneamento básico, eletricidade, água encanada ou mesmo bons hospitais e escolas. No interior da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, e a 12 horas de barco de qualquer outra grande cidade, um homem idealizou uma cidade americana. Hoje, tudo o que sabemos sobre ela está na memória de seus poucos sobreviventes, em alguns pequenos filmes documentais. After 54 years, it's quite an emotional moment. I'm very excited that I'm having my daughters here, and I look forward to bringing in a new generation and showing them where I grew up. My name is Ed Townsend, and I was born in Forlandia, March 9, 1942, along with my twin brother, Bill. My brother Charles was born there 4 years earlier, and then I have a sister that was born in Belltown. Well, I was a very tender age, so my memories are that of a very small child, but I just remember walking through the woods, the streets. It was peaceful, quiet. It was a beautiful place. I have pleasant memories of people that I missed it for many, many years. Still, I get a little bit homesick thinking about the 12 years that I lived in Brazil. Em 1928, Henry Ford era dono da maior indústria do mundo. A cidade que ele planejou e construiu leva o seu nome até hoje.
That's the water tower there, though. I remember the water tower. You do? That's not bad at all. Yeah. Beautiful. That's the way it used to be. That's phenomenal, though. A lembrança que eu tenho é que quando a gente chegava aí na frente de Forlândia, a gente sentia um ar diferente. Da feita que saltasse, a gente estava vendo as coisas bonitas, estilo de capital mesmo, nem de cidade, né? Eu acho que é impossível você não se surpreender vindo pelo meio da floresta, meio de um rio como o Tapajós, e encontrar uma American Town, uma little town americana, no meio da floresta. A companhia Ford mantinha a duras penas o preço dos carros populares que produzia em Detroit. Os ingleses detinham o monopólio da produção do látex, matéria-prima usada para fazer a borracha dos pneus, e controlavam seu preço, fazendo cair os lucros de Ford. Henry Ford made an effort to grow rubber trees in Brazil. This was Henry Ford's way of not being tied to that monopoly. So he's going to grow his own trees in Brazil. Em agosto de 1928, Henry Ford decide embarcar uma cidade inteira a bordo de 2 navios, o Lake Ormoc e o Lake Farge. Ele não fez nenhum estudo prévio, tomou decisão nos Estados Unidos e veio para a Amazônia achando que os trópicos é uma história toda por escrever. Então ele raciocinou como os grandes capitalistas costumam raciocinar, desconhecendo que o lugar onde eles vão aplicar tem história e tem geografia. Enquanto aguardava a chegada das embarcações, a região escolhida por Ford começou a sofrer uma grande transformação. 10% do 1 milhão de hectares que comprara foi derrubado. Eles botaram fogo naquele mundo, não sei quantos hectares de terra, numa vez só. Era um fogaréu tão grande que durante algum tempo o sol ficou vermelho. Quando começaram a chegar os equipamentos que os americanos trouxeram dos Estados Unidos em 2 grandes transatlânticos e desembarcaram aquilo tudo, usina de luz e tratores, serrarias, e aí que começou o movimento de Forlândia, não? As casas daí foi carregada tudo por motor. Botavam em cima das casas, eu não sei como faziam aquilo. Botavam as casas em cima faziam um quadro, um giral, suspendia, naquele tempo tinha parede para tudo, suspendiam a casa, botavam em cima daquele aparelho e o trator carregava.
pretty developed. And oh no, because you know what? There was Ford brought this the city from the United States into Fort Lauderdale. It was a very progressive city, though, with all the facilities, better than perhaps any other city out there in Brazil. Considering that this Yeah. would be in the 30s. Yeah. Think about that. Yeah, I mean, it was really a modern city there, though. And now, what's there now? Oh man, I don't know. It just what's there now, though. This was the Villa Americana, the American village, and there are 5 houses here. And we used to live, I'll show you the house that we lived, the first one on the right. But, you know, this was such a beautiful place. Can't tell what shape these houses are in from here, but we're going to get a little closer. But this is where I was brought from the hospital and lived here for a while before we moved to Belterra. They had the better houses, which was the village for the Americans, and That's what you lived in. that's what I lived in. This looks like the pictures that are in the album a little bit. Yeah. Now the street had sidewalks on both sides, and you can see the sidewalk here is pretty deteriorated, and the house looks like it's deteriorated too. But let's go ahead and let's see if I remember the rooms. Eu fui me criando nesse estilo da Forlândia, né? E com 14 anos eu já vim trabalhar na casa do seu Charles, com a família dele, com a dona Elza. Lá eu era copeira, sabe o que é copeira? Sabe, né? Eu era servente e eu tomava conta de toda a responsabilidade da casa, sabe? That's closed. Well, let's go around. Maybe we can see. Maybe there's another door that's open. You notice how all the houses, American houses, were white and green. Americanos, ele é uma pessoa que quando ele confia na gente, a gente tem toda a liberdade. E eu tive essa felicidade deles confiarem em mim apenas com 15 anos, né? Eu passei 4 anos, eu já saí da casa deles casada. Eu me casei lá na Vila Americana mesmo, na segunda casa que eu me empreguei. He really wants to get in the house. Can you open it? Oh My golly, it is. We Let's told go. you Now, it wait, was Hale, wait for us, baby. Ugh, Come on. that one's like, they didn't learn this from me. It's okay, it's on camera. Okay, I'll go in. Here, hold this, baby. I'll go in with them. All right. Well, this is not very dignified, but I want to see it. Ah, look at that. I remember this, girls. This floor was gorgeous. I used to have a little car. We would throw the car back and forth on wheels. We have this back bedroom here. What was this? This is my bedroom, dog. Closet.
Yeah, this is my bedroom. Hey, I remember, lady, come here, babe. This lady that worked for us, the maid, would come in here, brush my teeth, and instead of drinking water from the cup, she would hold her hand up like this, and I would drink it, and because of that, I used to call her Casquinha. Eu fui uma americazinha vindo de lá do sítio trabalhar com eles e nunca sofri nada, graças a Deus. Sempre eles me trataram bem. Eu senti falta. Quando eles foram embora, eu senti muita saudade, sabe? Yeah, I remember these 3 patios. I've seen pictures of Ed on this porch with his twin brother. Lock the door, sweetheart. Ed is, I think it has taken his breath away to be back in the home of his childhood. He's been in America for so many years, but oftentimes I'll hear him say something that you can tell he has spoken as if he was speaking Portuguese, only he says it in English. 1, 2, 3. A história de Fordlândia é a história de uma sucessão de fracassos. Começou com a escolha da área. Em agosto de 1923, uma missão norte-americana veio até o Pará para avaliar se ali era possível plantar seringueiras. Concluiu positivamente e publicou um relatório editado pelo Departamento de Comércio americano. Isso tudo veio em função de que foi lá de Buim, perto de Forlândia, que o Henry Wickerman, levou as famosas 70 mil sementes de seringueira para a Inglaterra, em 1876. Aconselhado por um dos integrantes da missão, o empresário brasileiro Jorge Dumont Vilares pediu concessões de terra junto ao governo do Pará. Ele veio alguns meses antes, aqui no Pará, conversou com o governador Dionísio Bentes, da época, e adquiriu uma concessão de 1 milhão de hectares, com prazo de ser utilizado de 2 anos com plantio de seringueira. Uma concessão fabulosa. E pegou de graça. E guardou o papel no bolso. Quando o governo americano criou, juntamente com o FOR, criou uma equipe de estudo para vir escolher, selecionar essa área na Amazônia, eles pegaram um barco em Belém e subiram o rio Amazonas e não pararam em lugar nenhum para saber onde é que estava bom ou não. Eles foram direto na área do Vilares. Henry Ford resolveu gastar o que hoje significaria 2,5 milhões de reais para comprar uma gigantesca área na margem direita do Tapajós. Se você lê a concessão que o governo paraense deu, o Ford, tu cai do cavalo. Ele tinha direito a fazer o que quisesse. Comunicação, ele podia explorar solo, subsolo, navegação, comunicação, tudo. Mas ele tinha uma finalidade que era a borracha. Incutiram na cabeça do Ford que lá era o santuário da seringueira. E que se ele fizesse a sua plantação em larga escala, racional lá, era plantar e colher, porque não tinha problema. E quando a realidade não era essa. Hey girls, come over here, let me show you something. You can see where they made the cuts Yeah. to bleed out the latex. What they would do, they had a little tool that had a very sharp edge. Your seringueiros would come around and they cut right through like this. They would cut it like this, all the way around. And then here they would put a container that was for a cuya, and the latex would drain right in. And then at the end of their day, they had these big cans, and they would come and empty those cuyas inside the can and take it for processing. Some of the plants that we saw, they put the latex through, go through a process, and then hardening into these layers, and they would ship to the United States. Eles trabalhavam aí na cremando, tinha uma cremalheira que pegava 5.000 litros de leite de seringa para cremar e fazer peças que você olhava, coisa mais linda, de 40 metros, de 20, de 30.
Ia tudo embora. E o retalho ficava aqui, o pessoal fazia até solado de sapato, fofinho mesmo, para andar. Só funcionários, tinha 5.000 funcionários. Tinha paraense, tinha pernambucano, tinha cearense, tinha todo esse pessoal. Tinha também pessoas estrangeiras, como barbadiano e alemão, tinha americano, tinha japonês, peruano, boliviano, tudo, venezuelano, tudo tinha. Em uma região onde o emprego formal era quase inexistente, a notícia da chegada da companhia se espalhou como um rastilho de pólvora. Os recém-chegados passavam por um rigoroso processo de seleção médico e policial. Quem conseguia passar pelo exame recebia condições de vida e de trabalho muito diferentes das que conhecia até então. Eles construíram vilas, quer dizer, casas para operários de diversas graduações. Tinha, por exemplo, o que chamavam a Vila Operária. Era um tipo de construção de alvenaria. Tinha a casa dos peões mais modestas. A casa para solteiros, por exemplo, chamavam-se o Paz e Amor. A companhia Ford não é do meu tempo, mas meu pai falava. Era tudo limpo, beirada do rio era roçado, era um zelo, uma coisa fantástica, mas no qual desapareceu tudo isso. Nem compara o que era. This was one of the first, probably the first house, wasn't it, that was built. They built them on stilts. But this is what started the whole process here. Yeah, lots of memories coming back. Bom dia, senhora. Nós estamos filmando aqui, eu nasci em Forlândia, então estava fazendo uma história, não é? E pode passar aqui? Pode passar. Obrigado. They're falling apart, it's too bad. Let's go. E como é o seu nome? Como? Francisco José. Francisco José. Francisco José was born here in Forlândia. Francisco, eu também nasci aqui em Forlândia. I was born here in Forlândia. My first impressions of Forlândia were that it reminded me of a ghost town, a town that used to be really prosperous and now has just been nothing and has been abandoned. It looked like it used to be like a really nice city until the rubber stopped growing. And then after that, it just went downhill, and it looks like it could be a really nice city if someone would just help rebuild it.
Diferenças culturais entre americanos e brasileiros eram visíveis em todos os aspectos da vida cotidiana. No vestuário, na alimentação, nas crenças, nos valores, no modo como encaravam o trabalho e o lazer. O surgimento de conflitos era só uma questão de tempo. O Henry Ford, ele achava que as pessoas tinham que se alimentar por uma dieta única no mundo. Então, a dieta que a fábrica dele nos Estados Unidos estabelecia, o morador da Amazônia tinha que comer. E na dieta americana não tinha farinha de mandioca. Então, ele proibiu a farinha de mandioca com o melhor dos propósitos, mas violando todos os direitos que a pessoa tem. A primeira notícia de levante de trabalhadores da concessão Ford é do ano de 1928, mas o principal deles é de 1930, conhecido como quebra-panelas. Muito paraense comendo comida enlatada, comendo coisas que os outros comiam, o estrangeiro comia, né? Eles não se deram bem, aí eles formaram um quebra-panela, uma revolta dentro do restaurante. Eu não morava aqui, depois dessa quebra-panela que eu vim. Cheguei e ainda estava tudo em tristeza, muitas coisas que quebraram, trator, viraram o carro, pintaram. O Amazônida, que tinha o peixe no rio, a caça na mata. Ele vai lá e caça, ele vai lá e pesca, ele planta mandioca, tem a farinha. Ele tinha um ritmo estabelecido pela própria natureza. E aí, de uma hora para outra, vem e tu tens que mudar esse ritmo. Para Ford, não importavam os hábitos que os caboclos tinham antes. Ele dizia que contratava operários, e não o seu passado. His idea in Brazil was basically he was going to create a little America in this part of Brazil. But you can't simply take one culture and transfer it to another place that has a very different culture. Horário rígido, muito rígido. Eles tinham uma usina, um apito. Então aquele apito marcava os turnos de trabalho. 5 horas, 6 horas da manhã, a usina apitava. Pô! You can imagine how active this place was during its peak. Very deteriorated. This was state-of-the-art equipment when they brought it here. Well built. It's a shame to see it all just no longer produce anything, isn't it? When I left for the States, I was 12 years old, couldn't speak a word of English, and I was given
the opportunity to build something. You know, the U.S., we have a lot of opportunities. When you have nothing, you can, if you work hard and have some vision, you can accomplish a lot. But it's sad that not every place has those opportunities. And when somebody grows up in Forlândia, which is, I'm sad to say, since it is my place of birth, it's almost impossible to break that cycle. O Charles, ele era magrinho, sabe? E todo sábado, como eu já falei, eu ia levar ele lá no grupo para ele se entrosar com os meninos, sabe? Ele era muito perguntador, perguntava as coisas pra caramba. Então ele ia perguntando e eu dizendo para ele. Mas eu não me cansava não, que eu achava era bom eu dar uma volta. That must be the school. Mm-hmm. And, You could be in just- some of those. No, it's the Well, it depends school. on what Probably year. what year is that? So, you know what year? I want to show the girls what it's like to go to grade school here in Forlândia. School been here since 1931. Was a church before, and we're going to walk in and meet some of these students. Hey. Bom dia. Dia. Olha, quem aqui nasceu em Forlândia? Eu também nasci aqui em Forlândia. Senhora, podemos visitar a escola? Pode. Seja Obrigado. bem-vindo, fique à This is the first grade class. Você está nessa classe aqui? Não. Quem está nessa classe aqui? Você? A estudar? Você estuda aqui nessa classe? And this is the bus that would take the kids to school. And then they had the trucks that also take them to school, though. That's a hedge. I guess they're bringing somebody. No, this is the hospital, I think. That's what it is. It's the hospital. And So they had they had a hospital. oh no, they had a hospital. They had everything, though. Na década de 30, Fordlândia tinha um dos melhores hospitais da região norte. Tinha até operações inéditas no Pará, como cirurgia plástica. Vinha gente de Belém, de Manaus, se tratar no hospital de Forlândia. Faziam diversos tipos de operações que eram praticamente pioneiras no Brasil. O hospital era muito grande, tinha cômodo, tinha remédio para todo mundo, gratuito mesmo, não era pago nada, hospitalização, tudo era de graça. Agora, uma coisa que eles fizeram, hospital longe daqui. Tinha com medo de doença. Hoje a gente vê um barracão daquele abandonado, dá assim um pouco de tristeza, né?
Hi. Well, I didn't expect to find it in great shape, but this is really extraordinary how deteriorated it had gotten over these years. This is the place I was born, girls. They used to have beds here instead of having private rooms. The men were on one side, the women were on the other side. It's been abandoned for some time, hasn't it? I want to find the room where I think I was when I was a baby. I think it's one of these rooms. I'm trying to figure out which side it is. Right here. I was born right in this room. O golpe mais arrasador contra o empreendimento de Ford foi o surgimento de um fungo que destruiu toda a plantação. Os norte-americanos, desconhecendo as características da região, implementaram em Fordlândia a monocultura das seringueiras, favorecendo o surgimento de pragas. A Amazônia é a terra de origem da seringueira. No entanto, a seringueira só pode existir na Amazônia nas condições naturais, ou seja, numa enorme diversidade de espécies florestais. Quando é adensada e se torna uma espécie única, não tem nenhum jeito. Vem a Dotidella ulei, o microciclo, que dá o mal das folhas e extermina. Dá mesmo, eu sabia que dava isso no seringal. Mas Deus, eles parece que não tinham conhecimento, vixe, ficou horrível para eles. Apesar do fracasso, a companhia manteve o local e tentou novas rodadas. Construiu uma segunda cidade mais próxima a Santarém, chamada Belterra. Depois de 13 anos com quase 10 milhões e meio de dólares investidos e o plantio de 3.650.000 árvores, não havia praticamente nenhuma seringueira que pudesse ser explorada. A maior produtividade de látex local não conseguia abastecer nenhum dia das necessidades de Detroit. Todo o capitalista, todo investidor externo, ele vem com a sua filosofia, ele quer impor. Então ele tem que ter essa capacidade de perceber. Nada na Amazônia pode ser feito sem considerar previamente a riqueza da história da região. Eles deixaram 1.900.000 seringueiras plantadas em Forlândia e 3.200.000 seringueiras em Belterra. Esse foi o acervo que eles deixaram para os brasileiros. Simplesmente eles embarcaram e entregaram para o governo brasileiro aquilo. Aí sabe como é. Mão de brasileiro, não tinha recursos como que o Ford tinha, e aquilo então caiu. De Forlândia restam vestígios de uma era. Vestígios de uma era. Em 1945, os norte-americanos abandonaram o local, devolveram a terra e deixaram grande parte de seus pertences, como talheres, móveis, livros e muito mais para trás. Toda uma infraestrutura da qual ainda hoje podemos encontrar resquícios no meio da floresta. Ao todo, a Ford Motor Company teve um prejuízo de cerca de 100 milhões de dólares em valores atuais. Desde então, o governo brasileiro tentou algumas vezes reativar a área, sempre sem sucesso.
Aos poucos, Fordlândia foi entregue à solidão e à melancolia, saqueada por aventureiros e políticos inescrupulosos. A maior parte de seus habitantes abandonou o lugar. A pequena parcela que resolveu ficar teve o mesmo destino da cidade, o esquecimento. No tempo da companhia, do Henrique Forte, era só os grandes, a chefe, acionista, que o dono nunca veio aqui. Conhece Forlândia por fotografia. I can't help but think that since I was born here, if I had stayed here, where would I be today? I think Charles also feels the way I do, the same sadness and compassion for some of the people that we see here and some of the people that I went to school with and where they are today versus possibly where they could be. Eu acredito que teve um pouco de abandono. Eles foram saindo de pouco, somente quando inteiravam um ano, 2 ou 3 de trabalho, e ia embora até quando foi os últimos. Aí ficou na mão do brasileiro. Se hoje não tem nada, a gente não sabe como foi, nem quem foi, né? Mas eles não levaram, nadinha. Em outubro de 2005, um ano antes da viagem de Ed e sua família, seu irmão Charles Townsend esteve em Fordlândia. Durante a viagem, Charles teve a oportunidade de rever uma América que seu irmão não pôde reencontrar. A última vez que vim em Fordlândia, eu tinha 14 anos. Tenho agora 67, vou fazer 68. Já está fazendo aqui 54 anos que não venho aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Tudo era novo. Venha a nós o vosso E como era criança, eu acho que essas coisas eram muito mais grandes, as casas e a usina era grande. Agora eu vejo que não era tão grande, mas tomavam conta, tomavam cuidado. A Dona América é uma das empregadas que trabalhavam com meus pais. E ela tomou conta de mim quando eu era criança. Era um bebê. Tomou conta de mim. Dona América? Sou o Charlinho. Diz, menino, é verdade? É verdade. Você se lembra? Você tomou conta de mim. Pois é, eu também estou te vendo tão... Mas se a senhora pudesse traçar o futuro de Fordlândia, qual que seria ele? Ah, meu Deus. Eu traçaria como eu comecei a ver Forlândia. Um futuro bonito e saudável. Lá na Torre das Mercês, meu olhar perdeu de vista. Ai, Deus. Lá no céu tem uma
das azuis.